Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula 8 do Livro dos Espíritos 3. Então, para começar, vamos acalmar o nosso coração, fazer uma prece, fechar os nossos olhos, pensar no nosso amigo, no nosso irmão, Jesus, que tanto cuida da nossa família, do nosso planeta. Pedir para que Ele abençoe a nossa mente, os nossos pensamentos, que possamos aprender com esta aulinha, aprender um pouco dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então o tema da nossa aula hoje, ele vai falar sobre assassínio, de assassínio até pena de morte, né? Um tema que não é algo assim legal, nossa, vamos falar sobre morte, sobre criminalidade, não é bacana, né, da gente falar, mas a gente precisa aprender, né? Por que a gente não gosta desse termo? Porque Jesus, ele nos ensina ao contrário. Então eu acho que isso nos incomoda quando a gente ouve falar que alguém matou alguém, que alguém feriu alguém, que alguém está colocando uma pena para algo de errado que a pessoa fez, e essa pena é a vida. Então acho que isso mexe, né, com o nosso coração. E como a gente aprendeu a agir diferente, é um tema que a gente acaba não gostando muito de lidar, mas ele é muito importante para justamente a gente exercitar o lado contrário, né, da criminalidade, da maldade, da crueldade que a gente vê acontecer no nosso mundo, né? Então, vamos lá. Vamos adivinhar o único que pode nos dar a vida e retirá-la por meio de sua justiça. Vamos adivinhar? O único que pode nos dar a vida e retirá-la. Vamos pensar aí um pouquinho. Começa com a letra D e termina com a letra S. Muito bem, crianças. O único que pode nos dar a vida e retirá-la, que tem esse direito, é Deus, nosso Pai Criador, Criador de tudo que existe. Então, esse grande Pai é o único que tem o direito de retirar a nossa vida, né? Então nós não temos o direito de atentar contra a vida de nenhum dos nossos semelhantes. E a questão 746 aqui do nosso livro 3 dos Espíritos, ela fala o seguinte: é crime aos olhos de Deus o assassínio? O que é o assassínio? É a destruição da vida humana, a morte. Então, se Deus é o único que pode retirar aí a nossa vida e pode dar, será que aos olhos dele é crime se eu tirar a vida do meu semelhante? Com certeza, né? Grande crime que responde aí essa questão 746 do Livro dos Espíritos. Pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, de uma expiação ou de missão. Aí que está o mal. Então todos nós estamos aqui vivendo nesse planeta, né, ou espiando, ou em missão, né, alguma coisa a gente tem para fazer. Então se a gente tira a vida do nosso semelhante, né, a gente está cortando o fio de uma existência, uma oportunidade muito valiosa que Deus nos concedeu. Então, por isso que é um crime aos olhos de Deus qualquer ser humano atentar contra a vida do seu semelhante. Muito bem. Na questão 747, ela traz o seguinte: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Então, será que é julgado, né? É visto sempre do mesmo grau essa culpa de um
de um semelhante que tira a vida do outro? Então vamos ouvir que essa questão responde. Já o temos dito, Deus, nosso Pai, Ele é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, se alguém tira a vida do seu semelhante, somente quem pode julgar, isso vai ser Deus, né? Ele que pode julgar mais pela intenção. Você tinha a vontade de tirar a vida daquele seu semelhante? Né? Por que você fez? Foi na intenção de se defender, né? Ou de evitar um mal pior? Então, somente quem vai avaliar isso, quem vai julgar é Deus, né? Não pelo ato, mas sim pelo que passa no coração de cada um, né? Que Deus sabe o que passa aqui no nosso coração, no nosso pensamento. Então, somente a Ele cabe julgar. Certo, crianças? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a crueldade. Vocês já viram algum menino matando algum animal? Né? Matando um gato, matando um passarinho. Isso é necessário? É necessário a gente tirar a vida também de um animalzinho? Né? Eu acredito que de forma alguma, né? Quando a gente faz um ato assim desse por crueldade, né? Como a gente às vezes vê aí em histórias de algum menino que foi lá e machucou um animal, fez aquilo por crueldade. Às vezes ele nem tira a vida, mas vai lá e machuca para ficar rindo com os amigos. Ai, que legal, né? Então isso não é nada bacana, né? Resulta sempre de uma natureza má. Então toda vez que eu estou fazendo algo que prejudique qualquer ser, né? Desde que seja um animalzinho, uma planta, uma pessoa, qualquer ser vivo, a gente deve respeitar, porque Deus, nosso Pai, espera isso de nós. Então resulta sempre de um ato maldoso e que não tem necessidade de ser feito, tá? E a questão 756, ela fala o seguinte: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgado dos seres malfazejos? Então deixa eu explicar aqui. Será que algum dia, aqui no nosso planeta, não vai existir mais a maldade, mais a crueldade, esses seres que fazem o mal, que cometem o mal? Aqui a questão 756 responde pra gente. A humanidade, ela progride, ela melhora. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, aos poucos, como um mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Então, um dia, graças a Deus, a nossa humanidade, ela não vai mais, né, ter o instinto do mal entre os seres que aqui habitarão. É por isso que o nosso planeta de regeneração, ele já vai ser, né, um planeta melhor, e a gente está se preparando para isso, né? Por isso que nós estudamos os ensinamentos de Jesus e buscamos praticar estes ensinamentos, para que nós estejamos preparados para que só o bem prevaleça no nosso planeta. Então, esses seres um dia vão ter que ou reencarnar em outro local ou se melhorarem, progredirem, né? Então, de alguma forma, o mal ele vai ser extinto do nosso planeta. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o duelo. O duelo, antigamente, fala lá na questão 757 do Livro dos Espíritos que o duelo é um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros. Então,
Lá antigamente era muito comum os homens duelarem, eles lutavam, né? Principalmente ali, 2 homens participavam de uma luta para mostrar ali quem ia ganhar, quem era o mais poderoso. Então isso era muito comum existir antigamente, né? E será que Jesus ele aprova o duelo? De forma alguma. Jesus ele veio aqui para a Terra para mostrar, promover a paz, mostrar que é possível, né, a gente construir um mundo melhor. Então ele não aprova o duelo. E será que a gente ainda vê a prática do duelo em nossos dias? Vamos pensar, será que existe duelo ainda? Lá na minha escola, na minha casa, na minha rua, com os meus amigos. Será que um amiguinho duela com o outro? Eu acho que isso não existe, não. Vamos pensar. Duelo existe sim. Sabe como que ele existe? Através do nosso pensamento. Muitas vezes arremessamos contra o próximo como se fossem raios de irritação, de raiva, de angústia, de imposição. Eu é que mando nessa brincadeira, sou eu que ganho, né? E até de mando cego, você vai fazer o que eu tô mandando porque é para fazer, eu é que mando aqui. Através, então, do nosso pensamento, a gente consegue duelar com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, na escola que a gente estuda. E Jesus, ele não quer, né, que a gente duele, né? Hoje a gente tem que exercitar a nossa reforma íntima, né? Mudar o nosso interior para que a gente aprenda a respeitar o nosso colega, a respeitar os nossos familiares, para que a gente não fique brigando através do pensamento ou emitindo raios, né? De raiva, de julgamento, né? Com os nossos irmãos. É isso que Jesus nos ensina. E para finalizar aqui o estudo desse capítulo, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pena de morte. A gente sabe que em alguns países do mundo, homens e mulheres pagam com a própria vida por certos crimes, por eles cometidos. Tem países que, se a pessoa roubar lá, ela vai pagar com a vida. Se ela matar alguém, ela vai também perder a vida dela. Aí a justiça daquele próprio país vai mudar, né? Ou vai para cadeira elétrica, ou vai cometer alguma forma, ou vai aplicar alguma coisa para que a pessoa perca a vida. Isto é correto perante a lei divina? E aí, crianças, vamos pensar? Será que é correto a pena de morte? A gente tirar a vida do nosso semelhante? De forma alguma, né? Como a gente já viu no início da aula. A pena de morte sempre será um crime aos olhos de Deus. Que a gente viu que somente Ele pode tirar a vida. Então, jamais a gente deve aprovar ou mentalizar ou pensar que alguém mereça a pena de morte por algum ato errado, por algum crime que ela cometeu. Porque aos olhos de Deus, todo mundo tem a oportunidade de se arrepender, de melhorar, de ser uma pessoa boa. Não cabe a nós, né, a nossa lei humana, penalizar o nosso semelhante, tirando a vida dele. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui a parte da pena de morte, tem esse livrinho, que é da editora Alta de Souza, Não Matarás, que a gente estuda na parte diversificada da Escola de Evangelização Espírita Infantil, lá no segundo momento. Então, tem um textinho aqui muito interessante que fala sobre a pena de morte, que ele lembra de Jesus, né? Que Jesus, quando ele passou aqui, que ele viveu aqui no nosso planeta Terra, fala o seguinte: o divino fundador do cristianismo
que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, ele foi perseguido e trancafiado num cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos a defensivas. Ninguém deu oportunidade para que Jesus pudesse se defender. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida no meio de chacais. Aliam-se o egoísmo, a crueldade, para sentenciá-los ao sacrifício supremo. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e entregue à multidão, amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus sofrer em silêncio os erros da justiça terrestre. Alinhando-se na cruz, Jesus ele foi pregado numa cruz, sofreu principalmente a dor, né, por sofrer a traição, o desprezo, mas ele sabia que passaria por isso. Entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade, cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendeste a separar o doente da doença. Educai o irmão transviado, quando curais o companheiro doente. Derramai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, dos quadros de vossa penalogia, e oremos todos, suplicando a Deus nos inspire paciência, misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje em todos os nossos julgamentos será possível ouvir na consciência o aviso celestial do Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Muito bem, muito valioso, né, esse ensinamento de Jesus. Então vamos agora para a nossa atividade. Vamos lá para a última página desse capítulo. E a gente vai ver aqui, ó. Ele pede o seguinte: observe os quadrinhos abaixo e escreva ao lado o número da questão de O Livro dos Espíritos que esclarece cada situação. Aqui no primeiro quadrinho a gente tem um homem que está segurando aqui uma arma e ele está falando o seguinte: eu vou matar Cyrano, ele me roubou tudo. Então, que questão a gente vai anotar aí? A gente voltar às páginas do livro, a gente vai ver que é a questão 746, que ela fala sobre o assassino. E aqui a atividade propõe o seguinte: que você coloque alguma solução para resolver esse problema. Então aí você vai colocar uma solução. Esse homem quer roubar. Desculpa, esse homem, ele quer matar porque esse outro homem roubou. Então ele acha que ele matando, ele vai resolver o problema. Então a proposta que você vai colocar, que não seja morte, que não seja tirar a vida, seja uma reparação, alguma coisa, sei lá, de repente boa que ele possa fazer, né, mas que não seja morto. A próxima aqui mostra um grupo, né, aí tem uma gangue, a gangue da rua 20 contra a gangue da rua 10, então um grupo contra outro grupo, eles estão ali brigando, e a gente viu, né, que a briga é o duelo, né, na questão 759, vocês podem marcar aí, 759, duelo.
Que proposta aí de reparação ou de solução para essa briga você daria? Algo bom que esse grupo poderia fazer, só que sem ter que ficar duelando ou brigando. Como que eles poderiam aí se pacificar? Vamos colocar, pensar em alguma coisa. E o outro quadradinho tá o seguinte. A seguinte fala: Deputado Ambrósio, o que devemos fazer com os bandidos? E o deputado responde: pena de morte. Então, a questão que cabe aqui é a 760, que fala sobre a pena de morte. Que outra solução a gente poderia dar, né, para os bandidos que não seja a pena de morte? Algo bom que a gente poderia fazer, ou eles fazerem, né? E que eles não pudessem ser penalizados e pudessem se arrepender, ou ter uma chance aí de pelo menos se arrepender pelos erros aí que cometeram, né? E por último aí, a atividade sugere: caro amigo, você já matou algum animalzinho com crueldade? Por simples prazer? Por quê? Responda abaixo e proponha uma reparação para esta falha perante a lei divina. Então, o que você pode fazer? Eu vou dar uma sugestão. Se alguém aí já cometeu alguma crueldade contra um animalzinho, né? Já matou ou já machucou, o que você pode fazer para reparar? O que você pode fazer de bem para a natureza? Você pode cuidar de uma planta, cuidar do seu animalzinho de estimação, cuidar da vida, né, desses animais, né, resgatar algum animal aí que está sofrendo, que está correndo algum perigo. Então, aí é uma ótima sugestão aí para você colocar. Vamos pensar o que você pode fazer. E se você nunca cometeu nenhuma maldade contra nenhum animal, você está de parabéns, porque Jesus deve estar muito feliz com você. Continue assim, tá? Então vamos agora finalizar esta aula agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que Ele nos ensine a ter calma, paciência, a sermos boas pessoas, que possamos cuidar dos animais, da natureza e dos nossos semelhantes, daqueles que padecem com suas doenças, né, que possamos ajudá-los com nossa oração, aqueles que sofrem com o frio, com a fome, que nossa oração possa chegar até eles também. Abençoe nossa família, que assim seja, graças a Deus.